Muito bom dia a todas e a todos os presentes. Sejam bem-vindos a este evento do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Trata-se do evento de lançamento do livro Reconceptualizing International Investment Law from the Global South, o livro que será aqui também lançado nesta data, com a presença dos seus dois editores, a professora Michele Raton Sanches Badin e o professor Fábio Morosini, a quem apresentarei um pouco melhor daqui a um instante, assim como apresentarei também os debatedores convidados para este evento, para este lançamento. Antes de fazê-lo, eu queria apenas dizer que nós estamos gravando esse evento, ele está sendo transmitido online, no site www.iea.usp.br/ao-vivo. As perguntas dos internautas poderão ser enviadas por e-mail para iearesponde@usp.br e as perguntas das pessoas que estão aqui presentes podem ser feitas depois das apresentações e dos comentários, desde que, por favor, usem esse microfone ou outros microfones que estão aí, porque senão nós não conseguimos gravar. Pedir a todos e a todas que, por gentileza, coloquem os seus telefones celulares no modo silencioso também. Por último, aviso que o vídeo, as imagens e fotos que estão sendo feitas aqui hoje estarão disponíveis na Mediateca do IEA dentro de aproximadamente 10 dias corridos, e o endereço aqui para o acesso a esse acervo de imagens e de fotografias e de vídeo é www.iea.usp.br/mediateca. Muito bem. No ano de 2018, portanto, neste ano, os professores Michele Sanches e Fábio Morosini lançaram pela prestigiosa Cambridge University Press o volume editado Reconceptualizing International Investment Law from the Global South, e, como eu disse no início, este é o evento debate para registrar o lançamento aqui no Instituto de Estudos Avançados deste trabalho. Para comentá-lo e debatê-lo, nós temos presenças ilustres e importantes de 4 pessoas, 4 acadêmicos de diferentes áreas. Eu gostaria de começar apresentando a professora Maria Hermínia Tavares de Almeida, está aqui à minha esquerda, professora titular do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, atuando no bacharelado de relações da escola do Instituto de Relações Internacionais, o IRI, e nos programas de pós-graduação, tanto do IRI quanto da Ciência Política da USP. Cientista política, tem larga experiência nas áreas de políticas públicas, instituições políticas, especializando-se principalmente nos seguintes temas: políticas públicas, federalismo e políticas sociais, e entre as suas publicações destacam-se o livro Crise Econômica e Interesses Organizados, publicado pela editora da USP, e, entre outros muitos, o artigo Privatization, Reform Through Negotiation. Isso aqui é apenas um currículo muito resumido. Vou fazer um currículo resumido de todos os palestrantes e dos editores para que nós possamos começar em seguida uma apresentação dos editores. Essa é a sequência, certo, Michele e Fábio? E depois comentários dos convidados, que são, além da professora Maria Hermínia, a quem já apresentei, o professor Jorge Galindo, que neste evento participará remotamente por Skype. Bom dia, professor Galindo, não sei se nos escuta bem. Ele é professor dos programas de pós-graduação da Faculdade de Direito e da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Perdão, então está trocado aqui, me desculpem. Perdão, Jorge, trocaram. Professor... Eu fui promovido. Desculpe, foi um erro aqui do papel que eu estou lendo, mas... Eles produziam. Professor da Universidade de Brasília, sim. Consultor do Ministério das Relações Exteriores. Muito obrigado, Jorge. Me desculpe pela falha. Além do professor Jorge Galindo, a professora Maria Hermínia Tavares de Almeida, temos aqui presente o professor Ixin Tang, que é professor
doutor do Instituto de Relações Internacionais da USP, o IRI, e tem experiência nas áreas de relações internacionais, governança global, governança econômica global, direito internacional econômico, comparado, e atua principalmente nos temas de comércio internacional, investimentos diretos externos, política antitruste, economias de desenvolvimento e constitucionalismo comparado. Além da professora Maria Hermínia, do professor Jorge Galindo, do professor Yixin Tang, estão também presentes, evidentemente, a professora Michele Badin, que é coordenadora associada em dedicação integral, associada em regime de dedicação integral na Escola de Direito da FGV de São Paulo, FGV Direito São Paulo, e é também coordenadora do Centro de Comércio Global e Desenvolvimento nessa instituição e também do Programa de Cátedras da OMC no Brasil. Foi uma das fundadoras da Society of International Economic Law e co-diretora da Rede Latino-Americana de Direito Econômico Internacional e atualmente também coordena o subgrupo de acordos regionais de comércio do ramo brasileiro da International Law Association. À minha esquerda, outro co-editor deste livro, professor Fábio Morosini, agora sim, professor dos programas de pós-graduação e graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenador do Centro para Direito e Globalização e Desenvolvimento, também do Núcleo sobre Tribunais Internacionais Simulados, atua também no Núcleo de Extensão em Direito, Economia e Políticas Públicas da URGS, além de ser pesquisador do Núcleo Brasileiro de Estratégias e Relações Internacionais e do Centro Brasileiro de Estudos Africanos, também ambos da URGS, entre outras instituições e atividades acadêmicas que desempenha. Nós temos aqui algumas pessoas em número razoável e, portanto, combinamos que cada um fará uso da palavra para os seus comentários em 15 minutos, para que nós tenhamos tempo de ouvir a todos, mas também para que tenhamos tempo também de ter alguma interação com a plateia que está aqui presente, com o internauta ou a internauta que nos escuta ou nos acompanha remotamente. Vou passar então a palavra para os editores do livro. É um prazer recebê-los aqui. Talvez eu devesse ter me apresentado, foi uma falha minha. Eu sou Diogo Coutinho, professor em sabático do Instituto de Estudos Avançados da USP e professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao professor Diogo, agradecer ao Instituto de Estudos Avançados da USP, aos nossos colegas e comentadores, a professora Maria Hermínia e Shin, e também o professor Jorge, que nos escuta desde Brasília e que, enfim, além de ser professor da UNB e atuar como consultor no Ministério das Relações Exteriores, para nós é uma grande inspiração no movimento de discussões sobre abordagens críticas ao direito internacional aqui no Brasil. Então, nós estamos muito felizes de conseguir congregar esse núcleo diverso, mas de pessoas que nos inspiram nos nossos trabalhos. Eu e Michele, nós vamos fazer uma apresentação de cada 5 minutos sobre o projeto, como ele iniciou, quais foram os seus principais objetivos e os desafios contemporâneos de pensar esse tema. E depois nós passaremos a palavra de acordo com a ordem do programa aqui para essa manhã, onde cada um então dos comentadores terão em torno de 15 minutos para oferecer algumas ideias sobre o livro, e depois a gente retoma essa conversa e também disponibiliza o tempo para que quem participa desse debate possa também querendo integrar a discussão. Bom, esse livro é o resultado de um projeto de pesquisa iniciado entre a professora Michele e eu, há cerca de 4 ou 5 anos atrás, onde nós estávamos tentando entender, enfim, enquanto professores de Direito Internacional Econômico, as peculiaridades ou as particularidades das narrativas brasileiras dessa disciplina, porque é uma disciplina que é fortemente influenciada por
enfim, manuais ou muitos pesquisadores, os livros que circulam são geralmente de teorias que circulam no norte do mundo. E nessa tentativa, então, de entender o papel genuíno de economias emergentes como o Brasil e também outros países do sul global, que vai explicar o projeto como um todo, a gente começou a pensar em algumas ideias sobre o direito internacional econômico a partir de uma perspectiva brasileira, né? Então, a gente participou de alguns eventos fora do Brasil, através de redes de contatos. A gente encontrou esses outros pesquisadores que estão, digamos, em uma fase muito próxima da gente em termos de digamos, senioridade em pesquisa, ou seja, que estão numa mesma faixa, digamos, de desenvolvimento acadêmico, eu diria assim, de outros países também do sul global, né? Então a gente tem nesse livro pesquisadores da África do Sul, pesquisadores do Chile, da Austrália, Chile, Austrália, Índia também, né? E África do Sul. E o nosso desafio, então, para pensar a partir da nossa provocação brasileira, é tentar entender essas narrativas alternativas oriundas desses espaços menos tradicionais no direito internacional, né? Então, nós nos reunimos algumas vezes para pensar esse projeto. Isso tomou em torno de 2 anos em reuniões periódicas e muitas conversas por Skype. Então, o que a gente tenta fazer nesse livro é olhar para as transformações desse chamado direito internacional dos investimentos, ou seja, que é identificado como tendo elementos de uma crise do regime, mas também uma crise talvez do próprio modelo capitalista em que e neoliberal em que essa área está inserida. A gente tenta olhar, então, para ver se, fora do eixo tradicional de formulação de direito internacional, então Europa, principalmente Estados Unidos, se existem inovações regulatórias nesses outros países que a gente vai dar o nome de países do sul global. Então, a partir daí, a gente identifica quais são os chamados elementos de uma crise do regime, né? A gente contextualiza com as respostas que vêm sendo oferecidas pelos eixos, digamos, tradicionais, e a gente vai contextualizar no sentido de dizer que, fora desses eixos, existem outras formulações para responder aos mesmos problemas, mas também para demandar diferentes coisas ou diferentes interesses desse regime. Então, basicamente, o livro vai tentar encontrar se existem, dentro dessas histórias ou dessas narrativas desses países como Brasil, Índia, África do Sul, Chile, se existem pontos de contato que poderiam eventualmente dar margem ou sustentar a emergência de uma ordem econômica alternativa com características próprias do sul global. Com isso, tentando influenciar ou tentando, digamos, trazer para esses países, para o Brasil, para os países do sul, essas narrativas compartilhadas, mas também para contestar uma certa hegemonia desse conhecimento que circula fora desses nossos eixos de debates mais indígenas, digamos assim. É claro que pensar esse projeto, esse projeto foi finalizado no ano de 2016. Digamos, a situação mundial, a situação econômica mundial, ela era um pouco diferente. Os elementos que talvez nós teríamos para analisar a alteração do regime, inclusive, esses elementos também, novos elementos apareceram. E um pouco, então, da nossa conversa aqui vai ser para recontextualizar um pouco do próprio livro frente aos desafios que a gente enfrentou. Então, vou passar a palavra para a Michele, que vai recontextualizar o nosso livro.
Bom, com a oportunidade do microfone, eu não posso deixar de agradecer ao IEA, na pessoa do Diogo Coutinho, que abre no seu sabático essa oportunidade para nós dialogarmos. Agradecer a todos os comentadores que aceitaram estar aqui hoje conosco, dedicar seu tempo para isso. E, como o Fábio comentou, esse é um resultado de pesquisa, é um livro que é um objeto de discussão hoje, mas o projeto continua em andamento, que é um projeto que procura ter uma dimensão empírica, daí foi o convite para autores que estavam vinculados e localizados nesses países, que nós identificamos como relevantes para uma abordagem diferente da regulação internacional dos investimentos, mas associado ao que a gente chama de uma dimensão crítica, para pensar o direito como um instrumento não só de regulação e, por um lado, nesse sentido, ser considerado muitas vezes um instrumento de opressão para a regulamentação, as demandas econômicas e sociais de alguns países, mas também como um instrumento de emancipação em alguns momentos em que esses países colocam a abrir novas oportunidades para suas agendas. E essa agenda de reforma do sistema internacional de investimento, de redesenhar os acordos internacionais, ela está presente hoje, tem sido liderada por algumas organizações internacionais, como a UNCTAD, a OCDE, a UNCITRAL, e, claro, que dialoga diretamente, pensando aqui no caso do Brasil. Esse é o primeiro debate que a gente faz do livro em português, é o segundo debate no Brasil, mas o primeiro a gente fez em inglês, então acho que tem um viés aí para o Brasil hoje. E tem 3 pontos que eu lançaria que estão associados nesse projeto e são o próximo passo da nossa pesquisa, né? A primeira delas é a capacidade que fica muito presente com o resultado, que é qual é a efetiva capacidade desses países de mudarem as regras jurídicas da regulamentação internacional dos investimentos. E a gente tem algumas mudanças que se tornaram mais fortes depois da publicação do livro, que foi em novembro do ano passado. A primeira delas, e a mais atual, é o caso recente do novo NAFTA, né, USMCA, que traz um resultado de uma fragmentação da regulamentação, em que fica muito claro que serão aplicadas diferentes regras para diferentes poderes, né? Então, as regras dos Estados Unidos com o México hoje são diferentes na regulamentação internacional de investimentos daquelas aplicadas entre Estados Unidos e Canadá. Então, essa renegociação transpareceu essa nova dinâmica internacional. A segunda questão são quais são as regras para a emergência da China e do incremento dos seus investimentos estrangeiros. Esse é o nosso projeto atual, considerando que o Brasil é um país altamente influenciado pelo poder econômico da China, tendo sido, nos últimos 3 anos, o 5º destino de exportação de investimentos chineses. E toda essa exportação de investimentos chineses hoje tem trazido novas regras para a regulamentação internacional de investimentos. A primeira delas são regras para controles de tecnologia, que é essa economia 4.0. Quais são as regras específicas da estratégia de Belt and Road da China? Novas estruturas de memorandos de entendimento, novos tipos de acordos, diferentes dos acordos que nós estávamos acostumados e que aparece, por exemplo, no debate político eleitoral no Brasil. E regras sobre segurança nacional para controle de entrada de investimento, né? Países que, em geral, foram muito abertos a receber o investimento estrangeiro, como o caso dos Estados Unidos, Austrália, Canadá, hoje estabelecem regras para entrada desse investimento estrangeiro, restringindo setores considerados estratégicos e estabelecendo regras um pouco menos claras, né, para esse jogo. A segunda dimensão que eu colocaria, para além desse aspecto de quem está promovendo as mudanças no sistema hoje, é qual é o contexto nosso, né, doméstico e regional. No caso do Brasil, a gente vê, desde o impeachment, uma perda da estratégia jurídica internacional do Brasil, de negociações. Para o caso da América Latina, a gente vê uma presença muito forte do projeto da União Europeia para regulamentar os investimentos, sobretudo porque a União Europeia tem acordos com todos os países da região, é um importante investidor na região, e a União Europeia tem uma proposta para estabelecer um regime regulamentado, tal no formato dos acordos bilaterais de investimento antigo, num viés mais de liberalização, mas também para o estabelecimento de uma corte de investimentos
com alguns critérios, mas mantendo a estrutura investidor-Estado. Aliás, consolidando a estrutura investidor-Estado. Um outro elemento é o grau da crise econômica e de vulnerabilidade dos países na região e o Brasil, e que nos colocam nesse dilema de liberalização versus controle. Eu acho que no debate eleitoral ficou muito claro, enfim, deve ter uma agenda de liberalização ou não, mas a agenda internacional hoje tem sido de controle, então como que a gente vai dialogar com isso? E se nós vamos dialogar por meio de regras nacionais ou de acordos internacionais. O último ponto que eu colocaria é justamente em relação ao momento, e aos riscos desse momento. Então, será que é efetivamente o melhor momento para a gente mudar as regras do jogo? Qual tem sido a tendência internacional para combinar essas pressões políticas e econômicas? Principalmente para os países receptores de investimentos. Os países que nós analisamos, todos eles são grandes receptores de investimento, e o investimento estrangeiro direto é importante no PIB local. Qual que é a alternativa viável para os países localizados no sul global? Pensando sempre com uma preocupação nossa específica em relação ao Brasil. E se há uma estratégia especial em relação à China. Isso sempre... De novo, apesar de nós dialogarmos diretamente, por isso, enfim, quem trabalha, acho que todos os comentadores têm um ponto de contato com a área de relações internacionais, a oportunidade de articular o que é o momento político e quais são os elementos econômicos considerados para a gente pensar, desenhar as melhores regras para os países envolvidos, é a nossa principal preocupação. Enfim, não seguir uma tendência de apenas replicar e reproduzir regras que estão sendo desenhadas a partir de outros contextos e de outras demandas. Acho que é isso. Eu passo, então. Obrigada. Obrigado, Michele, Fábio. Vamos começar, então, pelos comentários e pelo debate trazido pelo professor Jorge Galindo, a quem eu passo a palavra, lembrando que ele participa por Skype, lá de Brasília, professor Jorge, da UNB. Professor Jorge Galindo, bom dia mais uma vez. Me escutam bem? Sim. Sim. Bom, inicialmente, então, gostaria de agradecer o honroso convite. Se me desculpem o possível exagero, mas eu acho que não é exagero, eu acho que estamos aqui diante de um momento histórico, porque estamos diante de dois acadêmicos que eu considero ainda jovens, que lançam um livro e propõem uma discussão em uma temática de importância fundamental hoje para o Brasil e para o mundo, mas principalmente porque se inserem agora de uma maneira vigorosa, editando um livro por uma das principais editoras, se não está entre as 2 ou 3 principais editoras jurídicas mundiais. Então, isso é um grande elogio que deve ser feito, e por isso que eu acho que não seria tanto exagero dizer que estamos diante de um momento histórico e que eu me considero realmente muito privilegiado de poder estar aqui, porque estamos agora num debate que é um debate em nível mundial sobre uma questão de importância também mundial. Então, eu gostaria de parabenizar o Fábio e Michele por essa coragem de propor a edição e, de fato, conseguir a edição de um livro de uma temática dessa tão importante pela Cambridge University Press. E você realmente conta nos dedos os acadêmicos brasileiros que podem dizer que estão absolutamente inseridos nesse nível no debate internacional. Mas eu acho que esse elogio ele tem que ser até um pouco mais explorado no seguinte sentido. Não se trata aqui apenas de uma iniciativa de 2 acadêmicos brasileiros que publicam numa das maiores editoras jurídicas, ou que tem um catálogo jurídico relevante no mundo, né? Mas também porque propõem um livro que é um livro que ele realmente visa a tratar a temática sob uma perspectiva muito diferente. Porque as obras que se conhecem hoje sobre direito internacional dos investimentos, elas vêm muito para corroborar o sistema, ou elas vêm muito como uma tentativa, vamos dizer assim, de aplanar o campo
para que alguns atores, normalmente os atores mais poderosos da cena internacional, consigam continuar impondo regras e consigam fazer com que, de muitas maneiras, o sistema lhes seja favorável. Então, aqui nós temos uma abordagem crítica, uma tentativa, claramente, nisso. Evidentemente que essa tentativa crítica que vem por parte dos autores, ela, de vez em quando, ela é atenuada pelos autores que aqui estão, porque numa obra coletiva é muito difícil você conseguir uma harmonização do ponto de vista conceitual, teórico de uma maneira geral, entre todos. Mas, de todo modo, o esforço aqui está. O estudo introdutório que é apresentado por eles tenta estabelecer os pontos comuns, estabelecer para que essa obra serve, o que ela visa a trazer para a literatura de direito internacional. Então, de todo modo, há um esforço, ainda que haja um ecletismo de abordagem por parte dos autores, mas há um esforço por parte dos editores de fazer com que essa temática esteja no debate internacional e esteja de uma maneira crítica. Então, esse é um outro, me parece que é um outro motivo para um grande elogio para os editores da obra, para o Fábio e para a Michele, né? Levando isso em conta, eu acho que esse já é um aspecto muito importante que nós poderíamos debater muito aqui, mas evidentemente que não há tempo, né? Eu só tenho 15 minutos aqui, que é a questão da política do conhecimento, né? Que como que um acadêmico brasileiro precisa se inserir internacionalmente, escrever em inglês, submeter o seu trabalho a uma editora britânica, para poder, de algum modo, ter uma voz. Eu acho que isso já é muito indicativo do que significa a política do conhecimento no campo do direito internacional, a sua relevância e como isso, de fato, produz relações de poder, né? Acho que nós não precisamos ser necessariamente Foucaultianos para acreditar que há uma conexão muito estreita entre conhecimento e poder, né? Porque, de fato, é isso, né? O esforço que um acadêmico brasileiro faz para escrever em inglês, para submeter o seu trabalho a uma editora britânica, é um esforço muito maior do que, por exemplo, um nativo. Então, esse é um tema que a gente poderia conversar muito sobre ele, mas eu creio que não há tempo. Eu queria, então, falar sobre 3 ou 4 coisas que me chamaram bastante atenção no livro e gostaria mais ainda de tratar de algumas questões que me parecem que elas podem constituir ou ajudar a constituir temas de agenda, na medida em como o Michele falou muito bem, isso é apenas o começo e deve ser o começo de uma pesquisa muito mais profunda sobre vários aspectos que aqui estão e que eles devem ser desenvolvidos no futuro, até porque se espera realmente que a comunidade acadêmica internacional reaja a esse livro, né? Resenhando, citando em determinados artigos ou livros, para que realmente o livro promova um debate. Então, as minhas observações a partir de agora vão ser no sentido, principalmente, a partir de alguns elementos que eu aqui vejo no livro, e evidentemente que eu vou me concentrar mais no estudo introdutório, na medida em que ele tenta dar uma certa uniformização ou um caminho comum para todos os estudos. A partir disso, então, que eu vou falar aqui. Bom, um primeiro ponto que eu queria chamar a atenção, e que ele é vamos dizer assim, de ordem mais conceitual, é explorar a ideia do que significa o tal do Global South no campo do direito internacional dos investimentos. Basicamente, o que eu acho que é importante tentar entender, e é preciso que haja um esforço para isso, o que significa Global South? Tá? Quais, por exemplo, as nuances que existem quando eu falo desse conceito? A abordagem que os organizadores adotaram aqui de incorporar alguns países que, por exemplo, eles podem, em determinado tipo de visão, ser considerados como Global South, como, por exemplo, geograficamente, eles assim podem ser considerados, mas de um outro ponto de vista, por exemplo, de um ponto de vista mais político-econômico, talvez não o sejam.
né? Que é o caso, por exemplo, de Austrália, e mesmo Chile, eu acho que é importante tentar entender o que significa esse Global South. Se eu posso, sob esse título, incorporar um número tão grande de países. E mais ainda, existem hoje perguntas que vários acadêmicos se fazem, se eu posso, por exemplo, considerar a própria China como estando inserida dentro de um conceito desse tipo, um Global South. É bem verdade que os chineses, de um ponto de vista político, eles insistem muito na ideia do não alinhamento, na ideia do G77, mas se percebe pela condução da política externa deles em vários campos que há um descolamento em relação a isso. Então há uma dimensão retórica e há uma dimensão de efetividade das políticas que talvez não combinem. Então eu acho que esse é um primeiro campo de indagação, e eu acho que seria importante em projetos futuros haver um maior adensamento do ponto de vista conceitual da compreensão do que significa esse Sul Global, Global South. Uma outra observação que eu queria fazer, ela diz respeito a o que querem de fato os autores, ou o que eles estão pretendendo quando eles tentam, de um modo ou de outro, colocar formas alternativas de regulação dos investimentos internacionais. Eu acho que é muito importante, no momento da compreensão acadêmica, entender se existe, de fato, uma consciência clara por parte dos autores e se, por exemplo, eles agem de maneira concertada, de maneira organizada, quando eles estão propondo uma nova forma de regulação. Porque aqui eu acho que é muito importante entender se algumas ações feitas por alguns estados, elas tentam dar respostas muito tópicas a problemas, ou se não, se existe uma estratégia de mudar as regras do jogo como elas estão. Eu acho que, e aí eu me arrisco, né, a um ensaio de tentativa de fornecer caminhos para essa pergunta, eu particularmente acho que existe algumas dimensões. Por exemplo, se você individualiza países e percebe a atuação deles, em algumas dimensões, eu acho que você consegue perceber, sim, que há claramente uma tentativa de mudar as regras do jogo. Mas acho que em outras situações, esses mesmos países agem muito mais de uma maneira reativa, ou eles agem também pegando determinadas oportunidades que existem, que o sistema mostra, sem ter propriamente uma consciência daquilo que estão fazendo. Eu acho que isso vale para os estados singularmente, mas eu acho que vale também para os vários estados que compõem o tal do Global South. Eu acho que muitas vezes, se você pega, por exemplo, China, Brasil, África do Sul, eles podem atuar em determinados campos, determinadas discussões que existem no direito internacional dos investimentos, de uma maneira concertada, mas eu acredito que de outra, e com um projeto muito claro de mudar as regras do jogo, mas acho que em outras situações eles agem de maneira tanto desconcertada, como também não há propriamente uma consciência de querer mudar as regras do jogo. E, às vezes, as regras do jogo não são mudadas, ou às vezes elas são mudadas ao acaso. Eu acredito que seria importante investigar isso também. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção, eu já estou me aproximando já do meu tempo, embora exista um esforço, e aí vejo no capítulo de organização e no capítulo, por exemplo, brasileiro, que os dois organizadores escreveram, um esforço de tentativa de compreensão histórica dos fenômenos, eu acredito que seria importante entender historicamente, mas fazendo certas conexões com outras discussões que acontecem no campo do direito internacional e que diretamente, talvez não tenham relação, mas indiretamente podem possuir, sim, uma relação forte
com o desenvolvimento do direito internacional dos investimentos. Um ponto que me chama muita atenção e que eu levanto aqui, mas evidentemente que outros poderiam ser trazidos também, é algo que eu tenho trabalhado já há algum tempo, embora de uma maneira um tanto errática, que é como que a Comissão de Direito Internacional, ela historicamente lidou com a questão da responsabilidade internacional dos Estados. Me parece que há uma discussão, logo quando a Comissão de Direito Internacional tratou do tema de responsabilidade internacional, até a década de 50, mais ou menos, meados da década de 50, que tem uma conexão muito, mas muito forte, ainda que possa ser indireta, com o desenvolvimento do sistema, com o regime de direito internacional aos investimentos, que é a discussão sobre os chamados danos causados aos estrangeiros. Acho que algumas pessoas que são familiarizadas com a história da responsabilidade internacional sabem que a Comissão de Direito Internacional, quando ela começou a tratar o tema da responsabilidade internacional, ela tratava sobre um viés específico, que era o viés da responsabilidade surgida por danos causados a estrangeiros. Tá? E aí, na década de 50, a Comissão de Direito Internacional, por várias razões que não convém trazer aqui, ela optou por tratar o tema da responsabilidade internacional de uma maneira abstrata, de uma maneira mais geral. Mas se ela tivesse tomado o caminho, que era o caminho inicialmente proposto, ela certamente produziria um trabalho que tocaria em uma série de questões sobre direito internacional aos investimentos, que é a ideia de estándar mínimo de tratamento de estrangeiros, tratamento equitativo e justo a estrangeiros, e isso tudo, como isso afeta a responsabilização do Estado. Porque o regime hoje de investimentos no direito internacional, ele no fundo, ele é um desenvolvimento de uma série de questões que eram discutidas no século XIX e que até a década de 50 desembocaram no tema da responsabilidade internacional do Estado, que diziam respeito a isso. Como que eu posso, no futuro, invocar a responsabilização do Estado pela maneira como ele trata um ente privado. Então, eu acredito que isso também possa ser um caminho para pesquisas futuras. Eu queria, por último, falar de duas outras questões que também me parecem muito importantes, levando em conta o desenvolvimento da pesquisa do futuro, que é a ideia de seria importante pensar em como que uma teoria do poder ela pode ser desenvolvida a partir de dados empíricos aqui, e como o sistema hoje de investimentos ele se desenvolve no plano internacional, como que uma teoria do poder pode surgir aqui para entender uma série de coisas. O que eu quero dizer? É que eu vou dar um exemplo muito, muito claro. Eu acho que o Brasil é um bom exemplo disso. Acho que o Brasil foi capaz de entender, para usar até um termo dos próprios organizadores, entender certas externalidades negativas dos acordos de investimento. Tá? Foi capaz. E eu acho que no próprio capítulo dos organizadores isso fica muito claro como que essa capacidade ela surgiu. Mas eu acho que é preciso entender também como e em que circunstâncias isso aconteceu e como que, por exemplo, o Brasil teve essa capacidade de ter esse juízo crítico. Porque esse juízo crítico ele pode surgir, e ele surge normalmente, diante de várias condicionantes, tanto internas como externas. Mas eu não posso exigir, por exemplo, que essa avaliação crítica, esse juízo crítico, ele também ele surja em outras condições em relação a um outro Estado. Então, por exemplo, se eu penso no Estado africano, a capacidade dele fazer essa avaliação crítica, ela é muito menor, ou, no mínimo, ela é condicionada por fatores muito diferentes daquelas que se aplicam ao Brasil. Então, o que eu acredito que é importante entender é essa tentativa de mudar as regras do jogo, ela está necessariamente atrelada a uma teoria do poder que ela
para ser perfeitamente compreendida, ela tem que levar em consideração vários fatores que influenciam a capacidade dos Estados de agir reativamente, de tentar propor novas regras do jogo que são absolutamente diferentes. E nesse ponto, eu acho que a gente volta, de um certo modo, ao próprio conceito de Global South. Porque é preciso entender como que a capacidade de ação do Brasil é diferente, por exemplo, da capacidade de ação de Angola ou de Moçambique. Esse é um outro fator. E, por último, eu gostaria de lembrar, evidentemente não tem como não tocar, na questão da solução de controvérsias no regime de investimentos. E há um elemento que eu acho que eu poderia chamar assim, de um certo modo de interdisciplinar, que eu acho que valeria a pena ser explorado em novas pesquisas, que é como que outros regimes de direito internacional eles funcionam sob lógicas muito similares ao que acontece no direito internacional dos investimentos e nós não percebemos. E algo que sempre me chamou muita atenção nesse sentido é como que o sistema de direitos humanos tem, do ponto de vista da influência liberal, de um argumento liberal, ele funciona muito parecido com o sistema de investimentos. Porque se você olha muitos dos argumentos de hoje que se desenvolvem no campo do direito internacional dos direitos humanos, por incrível que pareça, eles são argumentos de ordem liberal que tentam, de todo modo, fazer com que, por exemplo, indivíduos tenham acesso a tribunais. Mas para que isso, na verdade? Para proteger certos indivíduos e responsabilizar o Estado. Mas, certamente, se você perguntar a um ativista de direitos humanos que é a favor do acesso de indivíduos à corte, se você perguntar, mas e se eu usar essa mesma lógica num outro campo, como um campo, por exemplo, de direito internacional dos investimentos, eu posso, então, explorar a ideia de que sim, os indivíduos ou os entes privados, empresas, possam ter acesso ao sistema de solução de controvérsias e assim impor as suas agendas e até vencer em tribunais arbitrais, vencer estados, eu tenho certeza que um ativista de direitos humanos já não vai ser tão entusiasta assim da ideia de acesso de indivíduos à corte. Então, o que eu quero mostrar é que existe uma matriz de ordem liberal que ela funciona de maneira parecida no campo dos investimentos e no campo de direitos humanos, mas muitas pessoas, talvez por questões valorativas, elas não veem essa similaridade. Mas essa similaridade, escancará-la, colocá-la à vista, ela é absolutamente essencial, porque só com isso nós vamos entender como que o âmago do sistema, né, como que é a gramática do sistema internacional, ela funciona. Então, se eu avanço um argumento liberal em um lugar, eu tenho que estar preparado que ele vai ser avançado em outro também. Então, é nesse campo que eu falo de uma certa interdisciplinaridade, que eu acho que seria muito importante de ser explorada, porque eu acho que, com isso, nós mostraríamos muito mais claramente, não apenas como que o regime de direito internacional dos investimentos se desenvolve, mas a gente conseguiria mostrar como o próprio sistema jurídico internacional funciona, como ele opera, em que condições, e também escancarar como ele é enviesado e como ele é usado a favor de determinados estados e em detrimento de outros. Então, eram essas as considerações. Sei que eu extrapolei um pouco o tempo, mas agradeço e, mais uma vez, eu gostaria de escancarar também, para usar uma palavra que eu acabei de usar, escancarar o meu elogio e a minha saudação a Michele e ao Fábio pela coragem de se inserir nesse nível, né, um nível tão alto, no debate internacional e congratulá-lo e agradecê-los por fazer com que também nossa academia, né, a pesquisa acadêmica no Brasil, ganhe tamanha evidência e ela possa, de fato, ter o devido reconhecimento que merece no campo global, com perdão do trocadilho.
Muito obrigado. Muito obrigado, professor Jorge Galindo, pela sua apreciação e análise, sugestões e críticas do livro. Vamos dar sequência aos comentários dos nossos convidados debatedores. Vou passar a palavra para o professor Ixin Tang, mas antes apenas queria consignar e lembrar que este é um evento apoiado pelo Observatório da Inovação e da Competitividade da Universidade de São Paulo, também realizado no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Professor Ixin Tang. Obrigado, bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao convite do Instituto de Estudos Avançados da USP, por meio do professor Diogo Coutinho. Me sinto extremamente honrado de estar neste espaço com provavelmente 4 nomes com os quais eu tenho uma longa história da minha formação acadêmica. O Diogo foi meu mentor, Michele foi meu mentor, Maria Hermínia me acolheu no Instituto de Relações Internacionais da USP, e Fábio Morosini, que tive o prazer de conhecer muito recentemente e bastante impressionado com a sua agenda de pesquisa. Agradeço também a presença do professor Jorge Galindo, que fez considerações muito importantes, inclusive considerações que eu gostaria também de comentar em cima, a respeito do livro que está sendo debatido hoje. Além desse livro trazer contribuições extremamente importantes em termos de política do conhecimento, tal como o professor Galindo expôs, eu fiquei bastante impressionado com o trabalho editado pelo Fábio e pela Michele, no sentido de que ele não só tenta trazer um espaço da literatura do sul global numa editora que é extremamente competitiva, extremamente seletiva, tal como a Cambridge University Press, mas ele tenta fazer uma ponte com disciplinas, né? Então, ele não só é uma ponte entre sul e norte, entre idiomas não inglês e inglês, mas também uma ponte que é extremamente bem-vinda entre disciplinas, no caso, entre disciplinas de direito, do qual o Fábio e a Michele têm a sua formação principal, né? Mas entre o direito e também disciplinas de economia, disciplinas de relações internacionais, né? Isso eu acho extremamente bem-vindo, porque ela abre um enorme horizonte de linhas de pesquisa, né? E eu vindo de um instituto que é multidisciplinar, que é interdisciplinar, e isso inclusive uma visão que foi inaugurada pela professora Maria Hermínia, né? Vejo isso como extremamente bem-vindo. E dentro de um tema, investimentos diretos externos, investimentos internacionais, que abre uma gama quase infinita de possibilidades, de novos projetos, de novas ideias, de novas contestações, de novas críticas a esse fenômeno que são os investimentos externos, né? E só por meio de uma ótica jurídica não é possível fazer isso. Só por uma ótica econômica não é possível fazer isso. E o livro, ao trazer essas contribuições, ainda que predominantemente de uma forma jurídica, mas com essa visão crítica, essa visão sociológica e essa visão econômica, o livro por si só traz contribuições muito importantes. Eu gostaria, além de fazer essas críticas, né, e fazer essas sugestões e explorar as ideias do livro, eu gostaria também de separar alguns tópicos importantes, né, algumas premissas que eu identifiquei muito claramente nessa obra e nessa coletânea de artigos. A primeira delas, e isso eu considero também bastante inovador, né, ainda que seja um livro, a proposta dele seja bastante crítica, é que, ao contrário de outras, da maioria de estudos sobre investimentos externos, que tentam essa abordagem crítica, esse livro e esses estudos, eles não tomam a premissa de que investimentos estrangeiros são necessariamente nocivos para os países do sul global, né? E isso fica bem claro já na introdução do livro e fica bem claro ao longo da exposição dos diversos artigos, né, dos diversos capítulos, né? Então, essa ideia de que a abordagem crítica não significa necessariamente uma rejeição dos investimentos externos, ou seja, eles devem ser promovidos, eles, em certa forma, devem ser protegidos, mas a forma ou a política pública que tem promovido e protegido esses investimentos talvez tenha gerado alguns excessos no sul global.
tenha gerado algumas restrições em termos de política regulatória, de capacidade regulatória e capacidade de soberania e regulação econômica dos Estados. Então, essa é uma ideia que eu considero extremamente positiva. É um elogio que eu gostaria de fazer com muita ênfase. Né? É uma tentativa de libertação dessa grande divisão entre rejeição completa de investimentos e total proteção, né, a uma política do Norte de promoção desses investimentos. E por que eu considero essa abordagem bastante importante, bastante inovadora? Porque a própria política internacional vigente de promoção e regulação dos investimentos externos, ela, de certa forma, abarcou a premissa de que investimentos são positivos para a promoção e desenvolvimento econômico nos países do sul global. Né? Se a gente olhar como o Banco Mundial se comporta hoje que é um dos principais atores de governança econômica global, ele entende que a promoção ou o incentivo a investimentos externos, a investimentos privados, são talvez a melhor forma de catalisar desenvolvimento econômico ao invés de assistência direta, ao invés de auxílio direto por parte de outros estados, por parte de instituições internacionais. E a premissa do Banco Mundial por trás disso é a ideia de que, para atrair e para promover esses investimentos privados, é necessário promover maior segurança jurídica por parte dos estados que recebem esses investimentos. Né? Só que o problema por trás dessa premissa, e como ela acabou sendo desvirtuada no longo prazo, é que, ao invés de fortalecer instituições nesses estados, passou-se a fortalecer, por meio de acordos internacionais ou por meio de outros mecanismos, simplesmente mecanismos ou regras de governança que vão proteger os investimentos a qualquer custo, sem levar em consideração a própria finalidade ou o próprio objetivo, que é o desenvolvimento econômico. Né? E esses excessos da premissa da segurança jurídica é que talvez tenham levado a todo esse debate, todas essas ideias expostas no livro, de como que esses excessos foram percebidos e como novas alternativas têm que ser pensadas. Né? E as diversas experiências trazidas pelos países, né, pela Índia, pela China, pelo Brasil, né, nos capítulos desse livro, nos permitem ter, né, e eu acho que o livro foi muito bem sucedido nesse sentido, nos permitem ter novas ideias, nos permitem ter novas críticas, né, novas inovações sobre como frear, né, o radicalismo da segurança jurídica sem comprometer, de fato, a ideia de que investimentos privados podem ajudar no maior desenvolvimento econômico. Né? Nessa premissa, então, eu acho que as obras conseguiram trazer diversas experiências interessantes. Agora, além dos avanços, né, que o livro trouxe, quais foram as minhas impressões? Né? Então, das histórias que foram contadas, quais foram as conclusões que eu tirei a respeito dessas experiências? O livro em si já confessa, né? Ele traz uma certa admissão de que as tentativas e as novas experiências dos países do sul global não são necessariamente inovadoras por si só. Né? São regras, são possibilidades que não reinventaram a roda. Né? Essa é uma expressão que ficou bastante clara no livro e na conclusão de cada um dos capítulos e dos editores. Apesar disso, apesar de não significar uma reinvenção da roda, o que eu vejo nas experiências de cada um desses países é que eles tentam trazer talvez uma nova mistura, né, dessas ideias que já foram tentadas no passado. Né? A ideia de você recuperar o espaço regulatório dos Estados, recuperar a soberania dos Estados, ela já foi tentada nas próprias tentativas do país do sul global na década de 60 e na década de 70. Só que foi uma experiência que também se mostrou, de certa forma, fracassada. Né? A ideia de recuperar a soberania, recuperar a capacidade de regular como investimentos estrangeiros entram, né, nos países do sul global. Essas novas narrativas trazidas no livro, eu acredito, apesar de não trazer essa reinvenção, elas trazem essa nova mistura. Né? Elas procuram mostrar como determinadas circunstâncias em cada estado fazem com que essas ideias de caso a caso, como cada estado procurou ajustar, né, essas diferentes políticas regulatórias, essas diferentes resistências
a acordos tradicionais de proteção aos investimentos, como isso acabou funcionando ou não, ou como cada país teve a sua própria limitação na tentativa de se libertar, né, desses pilares ortodoxos da regulação de investimentos do Norte. Isso foi muito interessante, né? Por outro lado, e aí vem uma crítica que eu acho que vem em linha com o que o professor Galindo expôs no seu tempo, que é o seguinte: talvez, com essas experiências, o livro passa a sugerir que a ideia de harmonização regulatória, a ideia de um direito internacional dos investimentos, já não é mais possível, ou talvez não seja nem mais desejável, né? Se isso me parece correto, então talvez uma das primeiras constatações da professora Michele, de que hoje nós teremos uma inevitável fragmentação da regulação dos investimentos, ela, de fato, vai se concretizar a partir dessas experiências, né? E aí que vem a grande crítica de quem investe, né, de quem advoga pela forte proteção dos investimentos. Será que isso, então, significa, na medida em que cada Estado vai regular de uma maneira própria, se isso vai significar uma superdistorção no fluxo dos investimentos? Então, isso é que fica, essa que é a grande crítica. Sem a harmonização do direito internacional dos investimentos, vai haver uma distorção. Os países que têm uma regulação mais atrativa vão acabar fortalecendo a atração desses investimentos externos. Porém, a visão que se contrapõe a essa ideia de que os investimentos vão ficar distorcidos é que, pelas experiências trazidas, isso acabou não acontecendo por diversas razões. Ou seja, a ideia de que a recuperação do espaço regulatório em si não é necessariamente ruim para a atração dos investimentos. E talvez o caso mais emblemático nesse sentido seja a própria China, né? A China, ao tentar novas possibilidades de aumento do espaço regulatório, ela não se viu prejudicada na questão de investimentos, né? Ela, por sua vez, criou novas formas ou novos modelos para outros estados, né? O que significa, então, que talvez o direito internacional dos investimentos, como um pilar, como um dogma, né, e a sua harmonização como um dogma, não é mais algo que possa ser acreditado fielmente. Além dessa rejeição à ideia de harmonização regulatória, o livro ele identifica, do ponto de vista jurídico, né, do ponto de vista técnico, algumas características em comum dessas formas de resistência do sul global. Então, esse é um segundo aspecto que eu acho interessante e que pode gerar toda uma nova linha de pesquisa, né, novas ideias, novas pessoas que possam pensar sobre esse tema. E o livro pensa em 4 temas, né? A ideia de que a definição de investimentos passou a ser repensada, a ideia dos padrões de tratamento passaram também a ser repensados, regras sobre expropriação e compensação, né? As diferentes experiências começaram a contestar a ideia de que toda e qualquer forma de expropriação deve necessariamente levar a uma compensação, né? Então, incluindo expropriações indiretas, e a ideia de repatriação de lucros, né? De fato, esses 4 temas são temas que têm sido recorrentemente contestados pelos países do sul global, justamente porque eles invadem ou eles limitam extremamente a capacidade de regulação dos estados soberanos. Contudo, considerando esses 4 elementos, eu gostaria de fazer uma crítica ou fazer uma provocação sobre como que isso tem sido, ou como isso pode prejudicar a própria ideia de investimento como algo que tem que ser protegido e para proteger o investimento, né? E essa ideia reside essa crítica reside na ideia do tratamento nacional, né? O livro, ao fazer as conclusões a respeito das diferentes experiências, mostra que o princípio do tratamento nacional foi fortemente resgatado, né? A ideia de que, para recuperar a ideia de espaço regulatório dos Estados, se privilegiou a ideia do tratamento nacional. Ou seja, os Estados vão passar a exercer o seu direito de tratar um estrangeiro como eles tratam seus nacionais, né? Essa é uma ideia que também não é nova, né? Os próprios autores reconhecem isso. A ideia do tratamento nacional tem muito a ver com aquela que a gente chama de doutrina Calvo, né? A ideia de que não protegeremos, não discriminaremos estrangeiros
somente para atrair os estrangeiros, mas vamos tratá-los como nós tratamos nossos nacionais. Né? Então, não sendo uma ideia nova, e se os estados estão passando a recuperar esse princípio novamente, fica a pergunta, será que, novamente, não teremos esse problema de os investidores não mais se sentirão seguros a ir para o sul global, porque o tratamento nacional já foi tentado no passado e ele se mostrou fracassado? Né? Eu mesmo não sou tão pessimista nesse sentido. Né? E por que isso? Por causa da própria ideia da doutrina causa. A ideia de que, aquilo que a gente chama de caveat emptor, né? É uma expressão em latim para dizer, você sabe muito bem o que você está comprando, investidor. Então, a ideia de que, se você sabe que o Estado chinês, que o Estado brasileiro, que o Estado chileno vai tratar os investimentos estrangeiros como eles tratam seus nacionais, não existe, em princípio, um problema de insegurança jurídica. Né? O investidor sabe as oportunidades de negócio que terá ao investir nesse país e sabe que ele terá um nível de competição tão semelhante quanto aos seus nacionais. Né? Agora, o desafio fica entre os países do sul global e das suas experiências em como transformar essa doutrina Calvo em algo mais palatável para o investidor estrangeiro. Né? Então, como mostrar para ele que o simples tratamento nacional não é apenas a ideia de arbitrariedade nacional. A arbitrariedade tanto para o estrangeiro como a arbitrariedade para o nacional. Né? Tratamento nacional também tem que ser visto como uma forma de segurança jurídica. Um outro tema, né, que inevitavelmente se torna interessante para quem debate investimentos estrangeiros é a ideia da resolução de disputas. Né? Então, isso tem sido cada vez mais visto como um sistema que não tem sido satisfeito por parte do investidor, nem por parte dos países que recebem esses investimentos. Eu acho que o grande ponto hoje, né, que tem sido percebido é que os próprios países do norte não têm mais aceito esse sistema. Né? E aí que fica uma das contribuições interessantes do Sul Global. O próprio Sul Global, que há muitos anos já era crítico a essa ideia de resolução de disputas diretas entre investidor e Estado, estão sendo agora incorporados pelos países do norte. Se a gente olhar como o NAFTA foi renegociado recentemente, a própria ideia, né, da resolução de disputas entre investidor e Estado está sendo progressivamente abandonada. Né? O Canadá teve que abrir mão, né, desse mecanismo, né, em favor de outros acordos que o Canadá é aderente hoje. Né? Então, fica claro aqui que essa contestação aos pilares de como regular investimentos externos, que eram muito contestados pelo Sul Global, agora também estão sendo cada vez mais absorvidos pelo próprio Norte. Né? Então, a ideia de que o Sul Global é simplesmente aquele polo de resistência, aquele polo crítico, aquele polo que não pondera em relação às suas críticas, não se mostra mais tão verdade. Muitas das críticas que já eram antecipadas há muitos anos estão sendo agora também trazidas, né, pelos demais países. Tá? Eu não gostaria de muito lugar meu tempo. Tem mais dois pontos que eu acho que poderiam ser explorados aqui nesse livro. Uma delas é o seguinte, né, e aí voltamos à ideia de Sul Global. Eu me pergunto, né, e aí é uma provocação aos editores, por que a Rússia não foi trazida aqui no debate? Se foi por uma falta de literatura, uma falta de interesse da Rússia no tema, ou porque ela já não é mais considerada parte do Sul Global, ou porque ela é tão particular que, né, não teve nenhum aspecto nesse sentido. E também, um outro ponto que eu senti um pouco de ausência e que me é muito caro, a regulação, né, ou as inovações do Sul Global em termos de incentivo à transferência de tecnologia. Né? Então, nesses 4 tópicos, definição de investimento, padrão de tratamento, expropriação e repatriação de lucros, um dos objetivos do investimento externo, da atração de investimentos externos, é a proteção, né, ou a promoção de transferência de tecnologia. Né? Então, a ideia é de que é muito mais fácil você transferir tecnologia por meio do setor privado do que por meio de políticas governamentais. Ao desincentivar investimentos externos, como ficou a questão da transferência de tecnologia? Como o Sul Global está vendo isso? Será que ele está se valendo de regras multilaterais de proteção da propriedade intelectual? Eles abandonaram investimentos como uma forma de transferência de tecnologia? Né? Então, essa é uma ideia que eu acho que poderia ser um pouco mais explorada em futuras linhas de pesquisa.
Essas foram as minhas contribuições. Na verdade, tenho muito mais ideias, né? É um livro muito instigante. Eu acho que esse livro, com certeza, vai gerar não só um impacto nos países de língua inglesa, mas, sobretudo, nos países do sul global, que vão ficar extremamente inspirados com tudo que foi escrito, né? E, por isso, eu agradeço mais uma vez, né, pelo trabalho que foi feito pelo Fábio e pela Michele, e agradeço também a oportunidade de expor as minhas ideias. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Ixin Tang. Vamos adiante agora com a professora Maria Hermínia Tavares de Almeida, a quem também agradecemos a gentileza da presença e do tempo dedicado à discussão desse trabalho. Bom dia, sou eu que devo agradecer ao Diogo e, sobretudo, a Michele e ao Fábio pela oportunidade de estar aqui, de rever o meu querido colega Xin, de ter a oportunidade de ouvir, né, o colega Galindo e suas observações muito interessantes. Quando a Michele e o Fábio me convidaram para esse debate, eu disse para eles que me sentia um pouco como um peixe fora d'água. Esse não é o tema que eu estudo, eu não sou nem economista, nem jurista, sou uma cientista política e talvez eu tivesse muito pouco a contribuir na discussão. E continuo achando que eu tenho pouco a dizer sobre o trabalho que vocês fizeram, mas eu estou feliz de estar aqui, porque para os cientistas políticos, sobretudo para aqueles que têm certa simpatia pelo institucionalismo, o debate com a área de direito é fundamental, não é? E a Michele é uma das incentivadoras desse debate na área de relações internacionais, então é uma grande honra, um grande prazer estar aqui discutindo esse livro, apesar da minha falta de competência para discuti-lo como ele merece. O livro tem qualidades que já foram observadas aqui. Ele é um livro muito importante, não é? Pela rede que ele mobiliza, pelo trabalho primoroso de pesquisa que ele condensa, pelo fato de ter uma tese forte e bastante coerência, vamos dizer assim, como na sua exposição. Eu tenho 3 ordens de comentários de uma leitora externa, não especializada no assunto e que gosta de fazer provocações, né? Então, eu vou fazer 3 observações provocativas, voltando a insistir que a minha leitura é a mais externa entre todos aqueles que estão aqui hoje debatendo esse trabalho. Eu tenho uma provocação de ordem conceitual, uma de enquadramento teórico e uma metodológica. A conceitual diz respeito ao desconforto que eu tenho com o conceito de sul global. Eu entendo a eficácia política dele, mas tenho minhas dúvidas com relação ao rendimento analítico. Não é? Há uma concepção política da divisão do mundo por trás dessa ideia de sul global, que eu acho que tem 2 problemas. Às vezes ela me parece mais normativa do que positiva, não é? Não está claro que o sul global haja, né, como um ator, né, com tanta frequência assim, não é? Isso algo seria a existência do sul global que tem que ser demonstrada, né, e não aceitada dada como dado, não é? E eu acho que ela nos prepara pouco para lidar com as mudanças que estão acontecendo no mundo atual, não é? Porque ela coloca no mesmo grupo países que têm trajetórias muito diferentes e coloca dentro do mesmo grupo uma potência que está ascendendo a hegemonia, né? a posição de hegemonia, aí sim, né? Global. Quer dizer, ela não nos permite, de alguma forma, eu acho que ela obscurece o processo de ascensão da China. Não é? E quais são as consequências disso para os países que estão situados em outras
em outras posições na distribuição do poder no plano internacional. Eu acho que ela nos prepara pouco para entender e para lidar com esse fenômeno que seguramente é o mais importante dos fenômenos que ocorrem hoje no plano internacional. E, de uma certa forma, ela supõe que os interesses do sul global são semelhantes. E eu não estou tão certa assim que o sejam, sobretudo, nesse momento em que o que a China está fazendo é disputando, né, a primazia no plano internacional. Então, essa é a minha primeira dúvida, minha primeira provocação, eu diria, com relação a esse livro tão interessante. A segunda diz respeito ao enquadramento analítico. Eu acho que é uma tese forte, né, no livro, e que diz algo assim, né, que existe produção regulatória inovadora fora do mundo das potências ocidentais, né, e que a capacidade de inovar depende das dimensões da economia e do peso do fluxo dos investimentos. Né, está escrito em algum momento na introdução tão esclarecedora da Michele e do Fábio. Não é? E eles vão construir 3 categorias de países que são definidos a partir desse enquadramento, né? O tamanho da economia e da importância do investimento externo. Ela é uma explicação que cabe bem nos marcos do realismo estrutural, né? Mas o mais clássico, aquele que diz que, de alguma forma, os recursos de poder existe uma hierarquia internacional, os recursos de poder de cada país, de uma certa forma, tem que ver com a economia e com a sua capacidade militar, que é coisa que não entra aqui nesse jogo, e que, de uma certa forma, isso determina a posição dos atores no sistema e explica, em grande parte, a sua ação. Os cientistas políticos têm um enorme incômodo com esse tipo de explicação e de teorias que parecem deterministas demais e que abrem pouco espaço, né, para a discussão das estratégias, das escolhas dos atores domésticos, sejam eles burocracias, políticos, profissionais, interesses organizados na sociedade. Na própria exposição da Michele, ela disse, olha, o Brasil vive um momento onde a sua capacidade de atuar nesta área está limitada pelo contexto e pela crise interna. Agora, na explicação que vocês propõem, fatores dessa natureza não entram. Não é? Então, eu acho que seria bom talvez matizar um pouco, se perguntar um pouco como, não é? em que contextos, ninguém é ingênuo de achar que as condicionantes estruturais não existem e que eles não sejam importantes, mas se a gente vai muito rapidamente para uma explicação de tipo estrutural, a gente perde a dimensão da política, a gente perde a dimensão das escolhas, né? E isso dificulta entender as variações de capacidade de influência, de produção regulatória, etc., ao longo do tempo e no interior dos países. Né? A minha terceira questão é mais metodológica. O livro é muito interessante, então eu volto a insistir. Eu aprendi demais, os casos são muito interessantes e importantes. Agora, eles são casos, se a intenção dos autores era mostrar quais são os casos mais interessantes de inovação regulatória, eu acho que tudo bem, não tem nenhum problema.
Agora, se o livro quer tirar conclusões sobre a capacidade de países que não estão no centro do poder mundial de produzir regulação inovadora ou de retraduzir regulação, de rearranjar normas já existentes, vocês têm um problema de viés de seleção, né? Vocês têm um problema de terem escolhido os casos que fortalecem o argumento da capacidade regulatória. Então, eu acho que isso não desmerece o livro, mas talvez tenha que ter um certo cuidado com o tipo de conclusão, com o tipo de evidência que vocês estão apresentando com relação à capacidade de inovação dos países que estão nesse lugar aí, que vocês chamam de sul global, não é? Porque qualquer um vai dizer, vocês escolheram os casos que beneficiam o argumento. Eu acho que nenhuma dessas três provocações que eu fiz tira em nenhum momento a qualidade e a importância do livro, não é? Eu acho que todos vocês... todos que me antecederam enfatizaram que publicar pela Cambridge University Press não é para qualquer um, né? E que isso coloca os autores, né, num plano de discussão internacional e que isso só é benéfico, eu acho que para a academia brasileira, para a vida acadêmica brasileira. Vocês estão de parabéns pelo livro. Obrigada mais uma vez por ter me dado a oportunidade de falar aqui. Muito obrigado, professora Maria Hermínia Tavares de Almeida, pela sua leitura igualmente cuidadosa e as críticas tão pertinentes que fez. Nós vamos aqui passar a palavra de volta para os editores Michele e Fábio, para mais ou menos 5 a 10 minutos cada um, para que em seguida a gente poder abrir um pouquinho para a plateia que está aqui, se quiser fazer comentários ou perguntas, ou podemos abrir direto, sim, sem problema. Tá bom, depois a gente fecha com vocês, sem problema. Então, fica aberto então o debate aqui para quem quiser. Eu não sei se há perguntas enviadas pela internet, mas pediria que quem quisesse fazer perguntas, faz a gentileza, Pablo, vir até aqui, só para poder gravar, agradeço. Pode fazer daí mesmo, perdão. Bom dia a todos. Meu nome é Pablo Ibanhes, eu sou professor da Federal Rural do Rio de Janeiro, da área de geopolítica, e, primeiramente, parabenizar pela maravilhosa iniciativa de debater um tema tão contemporâneo e tão caro, né, para nós, dos países em desenvolvimento. E, dentro do que foi discutido até aqui, uma coisa que ficou um pouco latente para mim é a questão da China, né? Porque, no fundo, como é que vocês, de alguma forma, eu não sei se eu direciono a pergunta para a Michele, ou para o Fábio, ou para a mesa inteira, mas como é que vocês veem, de alguma forma, essa saída dessa zona de conforto do dólar, que a gente experimentou durante tantos anos e anos de crescimento e de interconexão dos países no mundo, em que a China hoje vem tendo uma postura veloz, volumosa, né, e muito difusa, porque ela tem operado em diversas regiões do planeta, e a Belt and Road Initiative ela tem, de alguma forma, uma linha condutora que tem acelerado muito e tem espraiado efetivamente os investimentos em direção à África, em direção à Europa, em direção à Ásia Menor, enfim, ela tem algo que é contemporâneo, mas é muito rápido e muito volumoso. Então, eu queria entender um pouco como é que vocês analisam os riscos, já que, do ponto de vista discursivo e do ponto de vista até um pouco prático, a experiência que eu tive agora lá, por exemplo, eles estão espraiando essas coisas dos think tanks pelo país inteiro, e todos os think tanks pensam muito, eles colocam como 3 pontos fundamentais que a gente pode observar, a Belt and Road, a governança e a financiarização. Então, eles têm essa preocupação e têm tentado fazer isso, de alguma forma, com um modelo mais baseado na cooperação, pelo menos do ponto de vista discursivo, é assim que tem se apresentado.
Enfim, eu gostaria de escutar um pouco como é que vocês têm visto se as ameaças, os riscos ou as possibilidades de uma transformação um pouco menos dependente de uma moeda como o dólar é hoje, quase 80% da circulação monetária do planeta. Obrigado. Obrigado, Pablo. Passar a palavra de volta, então, para Michele e Fábio. Se houver outras perguntas, a gente faz novas rodadas, por favor. Bom, eu queria agradecer enormemente todos esses comentários que cada um deles, eu tenho certeza que ecoam assim, fortemente no trabalho que eu e a Michele temos desenvolvido. Não só nesse livro, mas, enfim, eu acho que com todo o nosso programa de pesquisa, assim, né? Eu talvez vá começar com essa provocação que foi um pouco geral dos três comentadores, que é sobre o nosso entendimento sobre o Sul Global, né? E talvez eu vá fazer por meio de trazer aqui indagações, assim, e incômodos que a gente teve digamos, com esse enquadramento. Eu acho que o projeto ele começa assim, eu não diria que ele tinha, eu acho que ele foi crescendo, né, e talvez as nossas ambições foram sendo aumentadas, assim. Eu acho que a gente começou com uma tentativa muito, digamos, particular de entender mesmo a situação brasileira, né. Só que nesse processo todo a gente foi, digamos, congregando outros países que tinham narrativas alternativas, né, e que, à exceção da Austrália, que a gente pode comentar também, eram países, mas em termos de enquadramento político-econômico com o Sul Global, né, acho que à exceção da Austrália são esses países que estão ainda dentro de um eixo que a gente tentou encontrar formas de categorizá-los, talvez, assim. E eu acho que as categorias sempre têm muitos problemas, né? Como acho que a categoria do Sul Global, as categorias que a gente elenca, como foram apontadas pela professora Maria Hermínia, nessa tentativa de dividir esse Sul Global, né? Mas e daí eu acho que tem uma influência forte do próprio, acho que da força do termo Sul Global na realidade das discussões hoje, né? Então acho que a gente passa por um processo de pensar. Eu acho que a gente chega a flertar com a ideia de terceiro mundo na própria introdução, né? Algo que eu sei que é muito caro ao professor Galindo, que tem uma produção muito relevante nesse campo. A gente chega a cogitar a ideia de trabalhar simplesmente com países em desenvolvimento, mas a gente entende, primeiro, que a gente consegue enxergar uma sintonia que pode estar dentro da ideia de Sul Global, mas a gente também, em algum momento, a gente partir do pressuposto que não caberia a nós mesmos definirmos o que é esse Sul Global. Eu confesso que, ainda pensando agora, escutando todos esses comentários, eu não consigo imaginar uma alternativa para o que a gente para o Sul Global, porque a minha pergunta, na verdade, seria um pouco: se não for o Sul Global, o que nós utilizaríamos, né? O que funcionaria? Partindo do pressuposto que tem várias, digamos, diferenças aqui, eu acho que um outro ponto comentado aqui também não foi. Eu enxergo semelhanças entre as várias experiências. Fortemente, eu acho que tem dois elementos aqui que são centrais na narrativa de vários desses países, que o primeiro é
uma percepção muito clara que o regime tem causado danos a as suas soberanias, né? E essa tentativa que vários deles têm de tentar retornar ao seu espaço regulatório, mas ao mesmo tempo sabendo que eles não podem simplesmente ignorar a importância do IED dentro desses países. Então tem esse dilema. Eu não sei se, Michele, você quer falar. Vou só aproveitar aqui um adendo, porque eu acho que esse é um tema muito caro para o livro. Enfim, ele reapareceu nos vários debates que nós tivemos. E eu acho que a Maria Hermínia registra bem, enfim, no campo acadêmico, enfim, existe uma transição aqui que é não ser completamente descritivo e ter uma tentativa de normatividade sem ter uma pretensão analítica. Não sei como isso se enquadra no ponto. Obviamente que isso prejudica a robustez metodológica do livro, e a gente tenta abordar isso na introdução, porque o projeto, sim, começa com essa pretensão, e aí eu comento justamente os 2 pontos apresentados pelo Galindo, com essa pretensão de mapeamento empírico, né? É o nosso grande projeto, né? Evidências empíricas em direito internacional econômico. Inclusive, o resultado publicado pelo grupo da UNB do Galindo tem essa primeira descrição, que é o caso da descrição da relação Brasil-Angola. A gente está num segundo prazo de descrição da relação Brasil-China, mas, enfim, a gente está num N pequeno, seguindo uma mesma metodologia, para identificar se há algum traço nessa outra forma de regular as relações econômicas globais que não dialoga com o debate do mainstream, que é o que acaba sendo comunicado mais facilmente, circulado mais facilmente na nossa esfera pública, né? Que são os acordos internacionais de comércio, preferenciais de comércio, os acordos bilaterais de investimento. Essas são as linguagens que, enfim, pelo menos o leitor do jornal conhece no Brasil. Agora, em princípio, não é só assim que a gente regula de outras formas. E quais são essas outras formas? Acho que essa é uma pretensão do livro, e aí associar também um passo que talvez a gente tenha tomado nesse livro, e a gente sabe o quanto isso nos custa agora em agenda de pesquisa, que é articular a noção de sul global não como uma unidade, mas como uma diversidade. E essa diversidade, eventualmente, localizada dentro desse outro espaço que o direito internacional não costuma olhar, que é a demanda da Maria Hermínia, né, de quais são esses agentes, quais são esses atores. Enfim, as medidas no âmbito da Austrália, por mais que a Austrália se coloque como um país desenvolvido, um país liberal no campo do investimento, a verdade é que há uma série de medidas internas que têm sido tomadas nos últimos anos que a aproximam de alguma coisa diferente do que é o primeiro selo que nós atribuímos à Austrália, desse campo liberal, desse direito liberal, no campo do direito internacional econômico. Claro, é um país que participa dos principais perfis de acordos do direito internacional econômico, mas está fazendo isso de outra forma no ambiente doméstico. A mesma coisa em relação ao Chile, que, no fim, também havia uma crítica no sentido, mas o Chile aderiu ao sistema, e o Chile está muito bem, obrigado, aderindo a todos os acordos bilaterais de investimento. E o que a gente procura apresentar no livro é que, sim, o Chile está muito bem, obrigado, por causa de uma deficiência interna do debate público no Chile. Enfim, os acordos não são publicados internamente no Chile, as pessoas não têm acesso ao conteúdo dos acordos, não são traduzidos. Enfim, então, existe uma outra característica de sul global ali no Chile, de participação nessa relação da regulação internacional dos investimentos, que está aí associado a esse perfil de sul global. Posso fazer uma pergunta? Pode. Como é que a gente entra nesse clube? Brasil. Como é que se entra nesse clube chamado Sul Global? Como é que se entra nesse clube chamado Sul Global? Quais são as características que o membro tem que ter para ser colocado nisso? Não, porque não é uma categoria geográfica, é uma categoria política. Quais são as... Tá?
Eu diria que é uma categoria da negativa ainda. A negativa de não somos o perfil que está nos manuais do direito internacional econômico. Não somos o perfil dessas regulações harmonizadas e completamente coerentes que está presente nos livros do direito internacional econômico, de regras que são padrões para o estrangeiro e para o nacional, de regras que seguem um sistema único de solução de controvérsias. Ele é mais plural do que isso. Eu não sei se, de novo, eu voltaria com a pergunta do Fábio, né? Se não, e é claro, sem tirar a dimensão pragmática do que acontece com o livro, né? Claro que há uma política do conhecimento que nós procuramos articular aqui, que é de como tornar o livro interessante nesse debate, e mais ainda, né, um livro que interessasse tanto a uma agenda mainstream, como a uma agenda crítica, para não ser um livro marginalizado no campo do direito internacional econômico, que é um campo predominantemente liberal, enfim, o que é ensinado os currículos das faculdades do mundo são muito parecidos, né? Eu agora gostaria de contribuir um pouco para essa definição do Sul Global. Eu vejo um problema na sua definição, Michele, porque é o seguinte, muitos países do que a gente chama de norte hoje também são resistentes a esses parâmetros, né? Então, pensar em Sul Global, talvez, na minha visão, seja aquela ideia dos países que ainda são dependentes do capital. Os países que são predominantemente importadores de capital direto, e que, portanto, estão submetidos, ou de uma certa forma, sujeitos a condições de barganha muito menores do que aqueles que exportam capital, ou que impõem esses parâmetros, né? Porque até a própria fragmentação já mostra que esses países do Norte não têm essa visão de que essas regras devem prevalecer, até porque elas passaram a importar capital hoje, né? Elas também, de certa forma, são destinações importantes, Estados Unidos, né? Hoje ele é um contestador das regras vigentes porque ele recebe muito capital. Aqui só uma última consideração em relação ao timing, né? E como o Fábio comentou, a pesquisa começa em 2013, a gente fecha o livro, né, 2016. Isso significa que a maior parte das análises consideram até 2015. Essa era outra China, né? Não era uma China exportadora de capital, né? A China começa a se lançar nesse período, né? Então, ainda, claro, a gente estava falando de um momento de expansão Estados Unidos via TPP, né? Então, eu acho que esse tempo do livro, que trabalha um processo de transição, claro que essa transição não está acontecendo desde 2015, mas ela tem novos fatores a partir de 2015 que vocês identificam, mas a gente conseguiu registrar, digamos, fotografar ali uma transição que eu acho que marcadamente estava mais próximo de 2008 para frente, depois da crise financeira, já há algum movimento nesse sentido. Enfim, eu acho que, como o Michele mencionou no início, o nosso projeto principal hoje é entender as relações, os investimentos chineses no mundo, né? Mas a gente também está começando com uma pesquisa empírica sobre os investimentos chineses no Brasil, mas a gente quer fazer algo parecido com esse livro, com o tema dos investimentos chineses, que é algo, enfim, esse final de semana mesmo estava lendo no Economist que a China está comprando a Europa. Então, assim, a gente não está mais falando só de África e América Latina, né? Mas é um ponto assim que foi muito interessante de transição desse primeiro livro para esse nosso projeto, porque quando a gente começou a estudar o caso chinês, a nossa constatação, e fomos muito provocados a pensar, bom, se existe algum país desse sul global que vocês estão chamando que tem uma capacidade de mobilizar mudanças, seria a China, né? E a gente, estudando o caso chinês, pelos acordos de investimento, que foi o nosso objeto, a gente não via um padrão de mudança, a gente via, pelo contrário, um padrão de aceitar as regras do jogo tal como os países aqui desse norte têm as implementado. Isso, depois a gente continuou pensando sobre esse tema, e daí com esses dados empíricos de investimentos chineses aumentando estrondosamente no Brasil, a gente volta para a pergunta inicial, que é, bom, mas nós juristas, né? Qual é o papel do direito nesse processo todo? Então, se a China pode inovar e não inova através dos acordos, onde é que está, digamos,
a inovação chinesa, e daí, que é onde a gente está hoje, né? Então, entender que talvez não seja através dos acordos. Então, acho que tem um passo adicional aqui para essa primeira pesquisa, que é a linguagem do direito internacional chinesa, ela pode ser muito diferente, né? E se a gente continuar apegado aos padrões tradicionais, como a gente estuda, talvez a gente o bonde vai passar, e quando for a gente perceber, tipo, já é um outro mundo, né? E já é, na verdade. Então, a gente já está atrasado. Então, acho que seria um pouco esse o meu comentário sobre essa transição. E talvez um pouco de uma meia-culpa sobre eu acho que um pouco do capítulo introdutório, porque esse período de gestação do livro, ao mesmo tempo que a gente estava em contato com os nossos colegas nos países, nos países do sul global, a gente estava fortemente em contato com a academia tradicional também, né? E eu acho que isso nos molda um pouco do tipo de produto que a gente vai ter ali. E eu acho que teve particularmente uma provocação, que é: não basta simplesmente descrever. Eu quero que vocês nos digam o que esse conjunto apresenta para o mundo. Então, qual é o valor analítico desse grupo, né? E daí eu acho que a gente arriscou essa talvez pretensão, acho que essa aventura, eu poderia dizer assim, quer dizer, olha, são reações, são respostas diferentes, são respostas fragmentadas, mas existem alguns elementos que são particulares desses países, e sim, é verdade que os países do norte também reagem ao regime. Eu acho que não é um regime que está bem, só que a resposta, por exemplo, dos Estados Unidos contra o ISDS não é pelas razões que são parecidas ao que a gente vê nos países do sul global. Então sim, tem o risco dessas aventuras categóricas, eu vou chamar assim, mas eu acredito que tem algumas verdades e que talvez não contemplem toda a complexidade que a professora Maria Hermínia apresentou. Muito embora eu acho que no capítulo sobre o Brasil a gente tenta endereçar esses elementos, digamos, que não são meramente realistas, assim, né? Só um último comentário, enfim, qual que é digamos, a nossa luta, talvez, né? É uma tentativa de considerar os elementos, reconhecendo a insuficiência da linguagem e das categorias que nós temos a partir do direito internacional, nos abrir para outras áreas e linguagens, como a ideia do sul global, não é uma construção do direito, e tentar responder e criar essas pontes, talvez, com uma boa base de sustentação, né? Pegando a fala do Shin. Porque eu acho que algum dos elementos para vencer o realismo estrutural, e daí a gente tem que lidar com um certo, acho que o vício mesmo do nosso campo, né? Que é essa transição muito rápida do descritivo para o normativo, e um normativo que muitas vezes está associado ao valorativo. E outro conseguir efetivamente com que pessoas que entendam sobre a regulamentação, essa era uma preocupação nossa ao convidar os integrantes do projeto, pessoas que conhecessem efetivamente o regime, as mudanças, estivessem atualizados, e que elas trouxessem outras linguagens para o seu trabalho. Então, demandar que eles analisassem os atores, quais eram as instituições envolvidas, quais eram os vetores, as relações de causa e efeito. Mas, enfim, há um esforço, e aí eu acho que o Galindo apresentou isso logo no início, né? Isso traz uma diversidade no perfil dos capítulos. Esse é o custo, né, de procurarmos ter pessoas do local escrevendo. Essa era uma preocupação muito próxima, que a gente pretende manter nos próximos projetos. A gente pretende escrever livros sobre como o investimento é regulado na África do Sul a partir de elementos externos apenas. Mas aí eu acho que, enfim, acho que tem um elemento do campo e que está presente
na gente mesmo, que talvez seja importante corrigir nos próximos passos. Se eu puder só aproveitar e agradecer imensamente, acho que quem se beneficia mais desses debates somos nós, certamente. Acho que todas as questões que trouxeram, não só elas apresentam pontos para reflexão futura, vícios que devem ser repensados e melhor trabalhados no futuro, como talvez algumas agendas para a gente pensar juntos. Acho que o Shin traz algumas questões sobre transferência, enfim, depois a gente pode talvez falar disso. Eu acho que eu queria só reforçar, então, a enorme satisfação que foi participar dessa discussão com todos vocês. Os nomes das pessoas a gente realmente escolheu com muito, falando muito, e eu estou muito feliz de que todos aceitaram esse convite, e queria agradecer, então, e por fim também agradecer a disponibilidade e toda a gentileza que o nosso colega Diogo disponibilizou nesse processo, e que eu faço também em nome do pessoal do IEA. Muito obrigado, gente. Obrigado. Eu pergunto se o professor Galindo gostaria de falar algo, já que ele não teve a oportunidade de interagir aqui presencialmente. Professor Galindo, por gentileza, se quiser falar uma palavra aqui só para, enfim, reagir a algo que queira. Vocês me escutam? Me escutam? Sim, é porque eu sim. desliguei o microfone aqui. Não, eu só gostaria também de, mais uma vez, mostrar a minha alegria e minha honra de poder estar aqui. Como eu disse, eu creio que não é um exagero dizer que esse é um momento histórico. Eu acho que a gente precisa perceber as coisas até de um ponto de vista estratégico, né? Quer dizer, esse livro, evidentemente que todo e qualquer projeto de pesquisa, ele sempre tem algumas coisas que podem ser melhoradas, que podem ser melhor consolidadas, mas eu acho que o que nós temos aqui é algo absolutamente fascinante, e o que eu vejo, o que eu consigo acompanhar é realmente algo como uma tentativa muito vigorosa, né, de fazer a pesquisa acadêmica no Brasil se afirmar internacionalmente. Então, eu acho que nós temos que, de fato, nos fixar. Esse ponto é um ponto muito importante a ser fixado, porque, na verdade, ele traz possibilidades. Eu, particularmente, não estou muito interessado em saber, em alcançar um resultado. Eu estou mais preocupado, particularmente, em abrir possibilidades de discussão, de conhecimento, né? Acho que num país como o nosso, o Brasil, em que cada vez mais as pessoas acham que tem todas as verdades, eu, particularmente, acho que o que mais importante é a gente abrir vários caminhos para as verdades. Então, nesse ponto, eu gostaria de enfatizar realmente a minha grande admiração e o meu agradecimento por poder estar aqui, porque eu acho que nós estamos realmente num momento muito importante na pesquisa acadêmica do direito internacional no Brasil. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Bom, eu acho que a gente podia fazer um fechamento, e vou perguntar então se alguém que está aqui presente gostaria de fazer uso da palavra mais uma última vez, numa rodada final. Caso contrário, eu encerraria então, já é meio-dia, agradecendo a presença de todas e todos, especialmente dos nossos visitantes, digamos assim, professora Maria Hermínia, professor Ixim, professor Galindo, professora Michele, professor Fábio Morosini. Muito obrigado por terem vindo aqui apresentar o trabalho de vocês, por terem comentado o trabalho que hoje estava aqui sobre a mesa. Foi importante para nós tê-los aqui no Instituto de Estudos Avançados, que é um instituto interessado em debates como esse, e, sobretudo, na interdisciplinariedade que aqui a gente pôde construir. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, um bom dia, até um próximo evento aqui do IEA. Até logo.